Senhor, obrigado, Pai, por esse dia de podermos estar congregando em Teu nome, Senhor, e o nosso desejo é adorar o Senhor acima de todas as coisas. O nosso objetivo, Pai, não é em primeiro lugar a comunhão, nem o aprendizado, mas é louvar e engrandecer o Teu nome. É por isso que estamos aqui reunidos, e também pedimos que o Teu Santo Espírito nos instrua, que Ele fale conosco nessa primeira aula e também logo mais no culto, que a Tua Palavra, Senhor, encontre lugar em nossos corações, que sejamos humildes o suficiente para acolher todos os ensinamentos de hoje e tentar aplicá-lo com toda a nossa disposição de coração, para que vivamos de modo digno do Teu chamado. É o que eu Te peço por mim e por todos os meus amados irmãos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, o que nós vimos na primeira aula, aquela não foi a primeira aula, foi a aula introdutória, tá? Essa aqui é a primeira aula. Na aula introdutória, nós falamos sobre a palavra, vocês se lembram? A palavra como meio de graça. Primeira coisa que nós vimos na aula passada, no início desse curso, a palavra como meio de graça. Nós vimos que a palavra e o Espírito, a palavra como em relação ao Espírito, ela é aplicada pelo Espírito para a salvação dos eleitos. Sem a ação do Espírito, apesar do poder que a palavra tem, mas ela não tem poder nela mesma, ela é apenas uma letra. Mas com a aplicação do Espírito Santo nos ouvintes, aí sim, então, Deus, através do seu Espírito, promove a salvação, né? a salvação, o novo nascimento dos eleitos, e ela só é eficiente nos eleitos. Falamos também que a palavra tem duas partes. Vimos que ao longo de toda a Bíblia, se nós formos olhar todos os livros da Bíblia, ela está encaixada ou em uma forma ou na outra forma. Quais são as duas partes? Ou numa parte ou na outra parte. Lei e Evangelho. Vimos que a lei prepara o homem para o Evangelho. A lei traz a convicção de pecado. A lei traz a má notícia, por assim dizer. A lei mostra a incapacidade do homem pecador se aproximar e ter um relacionamento íntimo com um Deus santo, totalmente santo. Por conta disso, a lei é importante. Tanto existe lei no Velho como no Novo Testamento. Como também, tanto existe Evangelho no Velho como no Novo Testamento. Nós vimos tudo isso na aula passada. Falando da lei, o tríplice uso da lei. 3 coisas que nós podemos ver a lei para nós como cristãos, tá bom? Estou falando como cristãos, porém, ela tem alguma ação fora do cristianismo, ou da igreja, por assim dizer, tá? Primeiro uso dela, por exemplo, o uso da lei, uso civil da lei. De alguma forma, todo ser humano tem a lei gravada na sua mente. Por conta disso, toda civilização, qualquer país, qualquer tribo, qualquer nação tem uma certa ordem, uma certa lei, eles têm uma certa convicção. Todo mundo sabe, todos, não só os cristãos, mas todo homem, seja na tribo mais remota do mundo, mas eles sabem o que é certo e o que é errado. Por conta de saber entre o certo e o errado, que é a lei de Deus gravada na mente do ser humano, eles têm regras de vida. Então, o primeiro uso da lei é o uso civil, que é promover ordem e justiça no mundo. Segundo uso da lei, como eu já falei, é o uso pedagógico. A lei mostra, ela dá convicção de pecado e conduz o homem a Cristo, como eu já disse anteriormente. Então, o segundo uso da lei é o uso pedagógico. Ela instrui a todos nós, a toda a humanidade, que o homem está em pecado, né? Então a palavra de Deus convence isso. Convence quem? Aí já é a aplicação para os eleitos, né? Em terceiro lugar, o uso da lei é o uso normativo. O que é o uso normativo? Significa que dentro da igreja, os crentes, os cristãos, têm uma lei, tem leis a seguir. Não é que eu fui salvo pela graça, vivo do jeito que eu quero, faço o que eu quiser, independente de Deus. Não, todo ser humano é restringido, nós temos limites, e nós temos uma vida
que nós chamamos de santidade. Nós temos que ser uma vida piedosa. Por conta disso, existem regras a serem seguidas dentro do povo de Deus, no meio do povo de Deus. Então, esse é o uso normativo. Falamos, então, dessas questões da palavra de Deus como meio de graça, e nós extraímos tudo isso da teologia sistemática de Berkhof, ok? Hoje nós vamos dar, então, início a esse curso. Fizemos essa introdução só para dar um panorama sobre a palavra de Deus, e agora nós vamos iniciar propriamente o curso, os quatro temas unificadores da Bíblia. Nessa primeira aula nós vamos falar sobre criação, vamos fazer uma introdução sobre criação, só que nós não vamos entrar já no tema de forma mais profunda no tema criação. Eu vou fazer mais um panorama do porquê nós estamos trabalhando esse tema, tá? Então, qual é o objetivo desse estudo? O nosso objetivo, qual é? O objetivo é levar-nos a uma convicção ainda maior da nossa fé, alicerçada na revelação especial de Deus, que é a Bíblia, para a nossa defesa contra o engano e a apostasia. Queridos, na verdade, essa frase é algo geral, que todo líder de igreja tem essa responsabilidade. Por que nós estamos aqui reunidos todo domingo, ou nas quintas-feiras temos aula, no sábado tem uma aula para as crianças? Se não, para fortalecer a fé, desde o pequeno até o mais velho, para que nós não caiamos no engano e venhamos a desviar. O que é apostasia? Apostasia é alguém que caminhou dentro da igreja e depois, num período lá, ele decide não querer mais, não crer mais e abandona a igreja, abandona Deus. Então, por isso, é necessário que os seus líderes, o líder da igreja, principalmente os mestres, tenham essa responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. Nós precisamos fazer isso. É saúde para a nossa fé. Por isso, cada encontro, cada aula, cada momento que nós estamos juntos, estudando, nos debruçando diante da palavra de Deus, é um aprendizado, um fortalecimento para a nossa fé e uma vacina contra a apostasia. Porque o engano, diz a palavra de Deus, vai vir de modo cada vez mais severo, cada vez mais insistente, pernicioso em cima dos crentes, principalmente nesses últimos dias. Irmãos, nós precisamos estar atentos a isso, ok? Então esse é o objetivo desse curso e tudo que nós fazemos aqui na igreja. Nós vamos analisar o que nós chamamos de 4 temas unificadores da Bíblia. 4 temas unificadores, na verdade, são 4 temas que, em outros termos que a gente vai ver daqui a pouco, faz parte também da teologia sistemática. Quais são esses 4 temas unificadores da Bíblia? Criação, queda, redenção e consumação. Nós vamos olhar para toda a Bíblia e nós vamos ver somente isso. Nós vamos ver trechos que falam de Deus como Criador, trechos que falam de Deus como aquele que é justo e pune a queda, o pecado, trechos que mostram que Deus tem um povo eleito que Ele redimiu, e trechos que mostram que Deus, no fim das contas, vai prestar contas com todos na consumação, vai prestar contas, né, e vai, de forma amorosa, como Ele já operou na redenção, Ele vai então salvar os eleitos, né? Ele vai levar os eleitos para um lugar de glória, de bênçãos eternas, enquanto vai punir os incrédulos, não é? Então, esses 4 temas é o que nós vamos ver ao longo desse estudo, tá? A nossa premissa é boa teologia, boa ética, segurança da salvação. Se nós tivermos uma boa teologia, uma boa compreensão da Bíblia, um bom entendimento de quem Deus é, quem o homem é, o que o mundo oferece, onde nós estamos, o que é a igreja, enfim, todos os temas que nós estamos relacionando aqui, se nós tivermos essa visão, ainda que panorâmica, isso vai nos dar segurança da salvação. Nós vamos ter uma vida que glorifica a Deus. Então, assim entendemos que uma base doutrinária correta gera uma vida piedosa, perseverante, que não desiste, uma fé robusta, que não desiste da fé, que não desiste diante das aflições que nós passamos, dos ataques que o mundo vai vir sobre nós, vai impor sobre nós, e nós vamos perseverar na fé.
E essa vida piedosa também glorifica, acima de tudo, glorifica a Deus. Porque quando nós vivemos num mundo corrompido, sendo pecadores, mas transformados pela graça, isso é luz para aqueles que estão nas trevas. Isso glorifica a Deus. Deus está mostrando para o mundo que seus filhos, Deus capacita seus filhos a viver num mundo corrompido sem se corromper, sem viver no pecado. É isso que glorifica a Deus, não é? Deus tem um povo que está lá como um poço avançado no meio da terra inimiga para brilhar no meio dessas trevas desse mundo, não é? Nós estamos lá, sendo este o propósito supremo de todos os eleitos, glorificar ao nosso Pai. Esse é o supremo propósito dos eleitos, de todos nós crentes, ok? Então vamos lá. Esses pilares da teologia sistemática, como eu falei, esses 4 pontos, criação, queda, redenção e consumação, eles são vistos por outros nomes na teologia sistemática. Por exemplo, a criação, nós vamos falar sobre o quê? Sobre a origem e natureza do homem, a imagem de Deus no homem, os pactos de Deus com o homem. Isso tudo chama-se na teologia sistemática a antropologia bíblica. Nós já vimos alguma coisa sobre antropologia bíblica, nós vamos repetir, tá bom? Chama-se antropologia, é estudo do homem. Antropos, homem, logia, logos, estudo, não é? Ou palavra. Então é um estudo sobre o homem, tá bom? Mas é segundo a Bíblia, tá? Nós não vamos estudar o homem segundo a ciência moderna, ou ciência. Nós vamos estudar segundo a palavra. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre o homem, ok? No segundo ponto, na queda, nós vamos estudar sobre a origem, o caráter e a transmissão e consequências do pecado. Queda, nós vamos falar sobre o pecado. O estudo do pecado chama-se amartiologia. A amartiologia é o estudo do pecado em teologia sistemática. Em terceiro lugar, a redenção. A redenção vai ser o tema mais longo que nós vamos estudar, porque nós vamos falar bastante sobre isso, é o que mais nos interessa, porque este é o ponto em que nós estamos atualmente, esse trabalho do Espírito Santo dentro do tema redenção, ainda redimindo-nos. Por exemplo, redenção fala de salvação, ok? Nós já somos salvos da condenação do pecado, e nós estamos sendo salvos do efeito do pecado. E nós seremos salvos lá no futuro, na glória, da presença do pecado. Então, nós vamos estudar sobre esse tema. Dentro da redenção, nós vamos ver 4 partes. A graça da mediação, vamos falar sobre cristologia, que é o estudo de Cristo. A graça da salvação, vamos falar sobre soteriologia, que é o estudo da salvação. A graça da regeneração, vamos falar um pouco de pneumatologia, que é o estudo da obra do Espírito Santo, Pneuma é o Espírito e estudo da ação do Espírito Santo dentro da regeneração, e a graça da santificação dentro da igreja. Eclesiologia é dentro da igreja, somente a igreja é onde habitam os santos. Eclesiologia é estudo da igreja. Eclésia quer dizer chamados para fora, isso é santos, são santificados. A eclésia, que é o termo grego para igreja, significa os chamados para fora. Chamados para fora da onde? Do sistema do mundo. Não é que nós estamos vivendo num outro planeta, não. Mas a igreja é um povo dentro do mundo, mas que não está ligado ao mundo. É um povo separado, por isso ele é santo. Então nós vamos estudar santificação dentro do tema eclesiologia. E por fim, nós vamos falar sobre a consumação. Consumação é dentro da escatologia, que é o estudo das últimas coisas, dos últimos tempos. E ali nós vamos falar tanto daquilo que é futuramente explicado por Paulo, pelos apóstolos e em Apocalipse, algumas partes, e vamos ver alguma coisa também sobre essa preparação ainda dentro do tema redenção. Vocês vão perceber que há uma ligação com a consumação também. O que nos interessa é saber como é que nós vamos chegar lá. Não é que nós vamos saber agora, que dia que Jesus vai voltar, ninguém vai saber isso. Mas o que nós precisamos saber, como estar preparado para quando o Senhor voltar, eu estar pronto para estar com Ele. É isso que importa para a igreja. Preparar os santos para estarem como aquelas virgens
preparadas com azeite na lâmpada para quando o noivo chegar, elas estão prontas para ir para as bodas, né? Para o casamento com o noivo, ok? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o homem como objeto da revelação de Deus, o homem como objeto da revelação de Deus. A gente sabe que o ser humano, ele é, por assim dizer, a obra-prima de Deus. De toda a criação, de todo o universo, o homem é a obra-prima de Deus. A criação mais importante no coração de Deus. Eu não estou querendo dizer aqui que por causa do pecado aconteceu isso, é verdade. Ainda assim, quando Deus criou o homem, Ele criou de uma maneira muito especial. É isso que nós vamos ver nesse primeiro ponto da criação. Então, sabemos que o homem não é somente a coroa da criação, não é a parte mais importante da criação, mas também é o objeto de um cuidado especial de Deus. Nós precisamos entender isso. Quando Deus criou todos os animais selvagens, as árvores, as estrelas, todas as galáxias, tudo que existe em todo o universo, os peixes e tudo mais, tudo Ele criou preparando o ambiente para quem? Para que no último dia da criação Ele criasse ali o seu objeto de maior valor, que é o homem. Então, quando Deus criou todas as coisas, depois que Ele criou tudo, por último, no último dia da criação, no sexto dia, é que Ele criou o homem e a mulher e colocou lá, né? Então o homem é o objeto de um cuidado especial de Deus. Toda a revelação divina, tudo que nós encontramos nas Escrituras, na Bíblia, tem um alvo específico. Quando Deus deixou para nós a palavra de Deus, aliás, já falei, né? Deus deixou para nós a palavra de Deus. Ele não deixou para extraterrestres aí, não existem, né? Se existir, foi Deus que criou, mas não é objeto da criação de Deus. A gente precisa entender que Deus deixou a palavra de Deus para os eleitos, né? Para o homem. Deus se revelou às suas criaturas e particularmente ao homem, seu representante federal sobre toda a criação. O que é representante federal? Representante federal é aquele representante que, de uma forma, Deus delegou a autoridade para o homem, para que o homem fosse o governador de toda a criação. Deus deu essa autoridade somente para o homem, para governar os animais, os peixes, as aves, toda aquela floresta, né, que por assim dizer, aquele jardim, toda a criação, tudo estava debaixo do governo do homem, que por sua vez estava debaixo do governo de Deus. Então, o homem é o representante federal sobre toda a criação. A teologia trata de dois tipos de revelação. Você já conhece, eu vou repetir. Dois tipos de revelação. A revelação chamada geral e a revelação especial. A revelação especial, nós sabemos que é através da Bíblia. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas vamos falar primeiro da revelação geral. O que é revelação geral? Geral é que todo ser humano, crente ou não, tem algo a respeito de Deus, né, que ele sabe que existe um Deus. Ele sabe que existe um Deus. Né? Isso não é exclusivamente para os crentes, não. Também para qualquer homem, qualquer pessoa. Né? E nós vamos ver os textos agora, quero que você abra comigo, o Salmo 19, de 1 a 6. No Salmo 19, Davi expressa ali, nos 6 primeiros versículos, o que nós chamamos de revelação geral. Presta atenção nas palavras de Davi aqui no Salmo 19, de 1 a 6. Os céus, o que eles fazem? Proclamam a glória de Deus. E o firmamento, o que o firmamento faz? O firmamento é o céu também, né? O que o firmamento faz? Anuncia as obras das suas mãos. Um dia, o que ele faz? O que o dia faz? Discursa. Ele prega, ele fala para outro dia.
a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. O que Davi está querendo dizer aqui? Que no dia a dia, tudo que você pode olhar, em algum sentido, mostra a obra de Deus. Deus, presta atenção, Deus não está na criação, mas a criação expressa os atributos de Deus, expressa a sabedoria, o poder, a onisciência de um Deus que criou todas as coisas. Então, Davi está dizendo isso. Oi? Pode falar. Aham. Design inteligente, isso. Aham. Assinatura do Criador, exatamente. Marcos Eberlin, né? O Adalto Lourenço também falava, né? O saudoso Adalto, ele falava que a natureza tem a digital de Deus. A digital de Deus está lá na natureza. Você não está vendo Deus em sua plenitude, não é isso? Mas a natureza expressa, a criação expressa as digitais de Deus, né? Deus com a sua mão criou, formou, fez tudo aquilo, né? Então isso é maravilhoso, né? Versículo 3. Não há linguagem, nem há palavras. É lógico, o céu não tem, ele não fala como nós conversamos aqui, não é? Nem o firmamento anuncia com palavras audíveis aos ouvidos, não é isso? Mas, de alguma maneira, ele expressa, ainda que sem palavras, veja, versículo 3, né? Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, versículo 4, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Irmãos, não tem um homem que escape da criação de Deus, da natureza criada por Deus, e possa dizer assim: eu não conheço quem fez tudo isso. Ainda que ele diga, nós vamos ver daqui a pouco em Romanos, ele está mentindo. Ele está mentindo. Olha só, continuando. Versículo 4, né? No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Todo mundo sabe que existe um Deus criador. Por conta do quê? Da natureza, que fala sem palavras, expressa essa glória, esse poder. Aí, ou seja, nos confins do mundo, pôs uma tenda para o sol, versículo 5, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge do seu calor. Queridos, vocês sabiam que até o cego ouve a voz do sol? Até o cego, ele pode não ter a visão. O que ele está dizendo aqui, o salmista? Está dizendo que o sol é um dos pregadores de Deus, uma criação de Deus, um elemento da criação de Deus, que está falando o tempo todo para todo mundo. Porque quem escapa do sol? Ninguém escapa do sol. Você pode entrar dentro da sua casa, mas o sol está lá fora. Você sabe que o dia... Por que você sabe que hoje o sol está lá? Porque está claro, né? Ninguém escapa do sol. Agora, mas e o cego? O cego não vê o sol. Mas ele se queima no sol. O calor, hoje está calor, né? Eu sou cego, mas eu estou sentindo calor. Por quê? Porque o sol está lá queimando lá fora. De alguma maneira o sol está falando para todo mundo. Não há quem escape do seu, como é que fala aqui? Nada refoge do seu calor. Ninguém escapa. E o sol está dizendo o quê? Deus me criou. Deus me criou. Cada dia que o sol nasce e se põe, parece um herói de guerra, né? Ele atravessa assim o céu, coisa mais linda, né? Só para quem fica o dia inteiro trabalhando nele não é tão gostoso assim, mas ele está lá, fiel, todos os dias o sol está lá, brilhando, queimando, e ninguém escapa, e o sol está proclamando: Deus me criou. Pode falar. Como? Missionários celestes, exatamente. O sol, né? Principalmente o sol, as estrelas, o firmamento, tudo isso está pregando para nós o tempo todo, está pregando para a humanidade toda, né? Deus me criou, Deus me criou, Deus me criou. Há um Deus que é criador. Todo dia essa pregação está batendo nos ouvidos do ímpio e do crente, de todos nós, ok? Então, até o versículo 6. Agora eu quero que você abra em Romanos 1,
18 a 21. Romanos 1. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Diz assim: diz assim: a ira de Deus se revela do céu. Presta atenção aqui, de onde se revela a ira de Deus? Do céu, contra toda toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. O que Paulo está querendo dizer? Está querendo dizer assim, olha, vamos ler o texto todo, versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles quem? Entre todos os homens, entre eles, porque Deus lhes manifestou. Como é que Deus se fez conhecido? Como é que Deus se manifestou? Versículo 20: porque os atributos invisíveis de Deus, apesar de serem invisíveis, mas Paulo diz aqui que esses atributos, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, pela natureza criada, Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, todo homem tem conhecimento de Deus, por causa da natureza criada, Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Presta atenção nessa última frase desse versículo 21. Antes se tornaram nulos. O que quer dizer antes se tornaram nulos? No seu raciocínio. E volte mais um pouquinho lá no versículo 18. Primeiro versículo que nós lemos, lá no finzinho. A impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Em alguma medida, todo homem sabe que existe Deus por causa da criação. E ele detém essa verdade, ele empurra para baixo. Sabe o que é deter aqui? O doutor Augusto Nicodemos fala assim: deter a verdade pela injustiça é como se a verdade quisesse vir à tona, ele empurra para baixo. E a verdade quer vir no coração dele, ele empurra para baixo. É isso que ele fala no versículo 21, se tornou a si mesmo. Não foi Deus que tornou os homens nulos, é o homem que quis não entender a verdade sobre Deus. É o homem que empurra para baixo. Você prega sobre Deus, ou então, mesmo sem pregar, aqui nós estamos falando de outra coisa. Aqui nós estamos falando da revelação geral. Todo mundo é indesculpável diante de Deus. Por que é indesculpável diante de Deus? Porque Deus se revelou pela natureza. Não tem um homem na terra que não saiba que a natureza expressa a glória de Deus e que existe um Deus criador. A ciência quis enrolar tudo isso. Até hoje não chegou a prova nenhuma sobre a criação, mas nós sabemos através da Bíblia que existe um Deus e que criou todas as coisas. E o homem ímpio também sabe disso. E não só por causa da criação, mas por causa também da sua mente. Vejam, capítulo 2, versículo 15, eu esqueci de pôr aqui, capítulo 2 de Romanos, versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O homem tem alguma coisa da lei de Deus no seu coração, e aqui ele não está falando de crente, ele está falando de todo ser humano. Todo ser humano sabe de onde vem o certo e o errado, de onde vem essa noção entre o bom e o mal, entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto. Deus põe isso no coração da pessoa, senão nós seríamos como os animais irracionais. Por isso nós somos especiais. E por isso aqueles que não creem em Deus, apesar da revelação geral da natureza, e apesar da norma da lei escrita no coração dele, e ele diz assim: não, eu não acredito em Deus,
Ele está abafando, empurrando para baixo essa verdade que é impossível dele segurar, mas ele de alguma forma ele diz assim, eu não creio, mas a verdade está lá dentro dele, ele está vendo a criação, a norma da lei está aqui trabalhando na mente dele, e mesmo assim ele recusa a aceitar a existência de um Deus criador, ele se recusa. Pode falar, Marcos. Exatamente. Isso, ele está enganando a si mesmo. Justamente. Então o homem como diz ali o versículo 21, o homem, versículo 21, o homem se tornou nulo, ele se anulou, ele anulou o seu próprio raciocínio sobre Deus, ou seja, ele não quer saber nada de Deus, é essa a realidade. Então, na revelação geral, na teologia, nós vemos esses dois temas, a revelação geral e a revelação especial. Agora sim, quando tu fala assim de revelação especial, é uma revelação especial porque ela é dirigida aos eleitos. Agora, veja, não é que só com a carteirinha de crente você chega numa loja de Bíblia e compra uma Bíblia. Não, todo mundo pode comprar uma Bíblia. Mas o entendimento do que tem aqui nesse livro é somente Deus que dá aos eleitos. O Espírito vai trazer convicção de pecado, trazer a realidade sobre o homem e vai trabalhar no coração do eleito, no começo da conversão, para que ele entenda a realidade dele como pecador, a realidade da necessidade de um Salvador e a realidade de que ele tem que se entregar a esse Salvador, senão ele não tem mais nenhuma esperança diante do Deus Santo. É isso que a Bíblia faz, nessa revelação que nós chamamos de revelação especial, que é a Bíblia. Não é? Romanos 15, versículo 4, vamos acompanhar aqui na tela, diz assim, você pode ler comigo? Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Só nós temos essa esperança. Só o crente tem essa esperança. Qual é essa esperança? Da vida eterna. Oi? Como? Pela revelação especial. O que foi escrito? O que ele quer dizer? O que Paulo quer dizer aqui? Tudo que foi escrito. As Escrituras, a palavra de Deus, a inspiração dada por Deus, pelo Espírito Santo, que inspirou homens para escrever os livros da Bíblia, desde o Velho até o Novo Testamento. Tudo que nós chamamos de cânon, tudo que nós chamamos de cânon, que é a revelação especial de Deus, são todos os livros da Bíblia, foram inspirados pelo Espírito Santo, não é? E isso foi escrito especialmente para quem? Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, para o nosso proveito, para nós. Que Deus maravilhoso! Ele pensou em mim, pensou em você. Nós temos alguma coisa que merecesse isso? Não, mas ele escreveu as Escrituras pensando no seu povo, e dentro do seu povo estamos nós lá. Ele pensou em mim quando ele quis escrever as Escrituras, ele pensou em você. Você já imaginou uma coisa dessa? Ele se revelou, escreveu detalhes sobre o seu plano de salvação, sobre a sua pessoa, sobre o seu filho. Ele escreveu a Bíblia para deixar para a igreja, para os seus eleitos, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós tenhamos fé, nós tenhamos convicção de que nós vamos para a glória junto com Cristo, esperança. Essa é a nossa esperança. De onde vem a nossa esperança, se não da Bíblia? Qual é a nossa esperança nesse mundo, se não forem através das promessas da palavra de Deus? Que esperança nós temos no mundo caído? Nenhuma. Porém, toda a esperança que pode haver de melhor em todo o universo está na Bíblia. Para quem? Para a igreja.
para os eleitos. E tudo deixou Deus para nós, para isso. Isso é só o início, né, do que a gente começa a dizer sobre Deus, sobre os 4 temas, não é? Então, nós vamos trabalhar em cima da Bíblia para olhar toda essa promessa de Deus, usando a revelação especial de Deus, falando sobre criação, queda, redenção e consumação, dentro da que a Bíblia fala, não é? E nós vamos, através desse estudo, o desejo então é nosso fortalecimento na fé, ok? Olha a frase de João Calvino para a gente encerrar. Olha o que João Calvino diz: a voz de Deus ressoa através do mundo inteiro, mas ela só penetra o coração dos santos em favor de quem a salvação está ordenada. A salvação não foi ordenada para toda a humanidade. Não, ela não foi ordenada para toda a humanidade. Vocês percebem que todas essas verdades são repetitivas? Nós já estamos estudando, Rodrigo expôs isso para nós estudamos outras vezes, a mesma coisa. Por que Deus repete as mesmas coisas? Porque não existe nada novo na palavra de Deus. Mas todas essas verdades precisam ser novas todos os dias para nós. Porque nós somos tão pecadores e facilmente passamos a desesperar da vida, ou passamos a amar mais o mundo do que a Cristo, e todas essas coisas que nos roubam a nossa atenção, a nossa alegria, roubam o nosso desejo, né? Que impõem coisas bonitas para nos roubar a atenção de Cristo, todas essas coisas precisam ser trabalhadas em nosso coração, e nós precisamos nos desarraigar dessas coisas, olhando para as Escrituras, olhando de novo para esse Deus maravilhoso, olhando de novo para o Redentor Jesus Cristo. E isso vai ser até o fim da nossa vida, queridos. Vai ser até o fim da nossa vida. Nós vamos repetir as mesmas coisas, e como diz os apóstolos, e isso é segurança para vocês. É segurança para todos nós, repetir as mesmas coisas sobre o nosso Redentor. Você vai aprender coisas novas sobre Jesus quando? Lá na glória. Aí você vai ver ele face a face. Por enquanto nós temos uma revelação, ainda que limitada, mas totalmente suficiente para a gente chegar lá, para a gente chegar na glória. Nós temos o combustível para o nosso foguete, que está nos levando para a glória. E esse combustível não vai acabar até nós chegarmos lá. É a palavra de Deus. E o Espírito Santo. Não vai faltar combustível no meio da estrada. Nós vamos chegar lá. É isso. Mais algum comentário? Só para os irmãos terem uma noção, eu vou deixar já uma tarefinha para vocês estudarem para a próxima aula. Acho que vai demorar um pouquinho para chegar à próxima aula, né? Segundo o nosso esquema aí, a gente vai ter a conferência fiel a partir da próxima semana, então a gente não vai estar aqui, não vamos ter a EBD na próxima semana, né? 2 domingos sem EBDs, né? Então, vai demorar um pouquinho a próxima aula, mas eu queria que vocês já ficassem familiarizados com esses textos aqui das Escrituras, que nós vamos trabalhar bastante com ele, vai ser bastante, vamos entrar bastante dentro desses textos, né? Para a gente trabalhar exaustivamente sobre o relato bíblico da origem do homem. Nós vamos mostrar como que o homem foi formado. Tá? Então eu queria que vocês estudassem esses textos aqui, Gênesis 1, 26 e 27 e Gênesis 2, versículo 7. Somente esses 3 versículos, tá bom? Estudem eles bastante, né? Se você quiser decorar, tanto faz, é bom decorar. E a gente vai se preparar então para a próxima aula. Ok, meus amados? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra nessa manhã. Obrigado pelos ensinos que o Senhor nos mostra a respeito do Senhor. Obrigado, Pai, porque sabemos que a revelação nos mostra a grandeza do Senhor. Mas muito mais somos gratos pela Bíblia, porque ela nos mostra o amor do Senhor por nós. O amor redentor que o Senhor dispensou por nós de forma imerecida, incondicional. Obrigado por esse amor revelado nas Escrituras. E que isso nos prenda mais a Ti, que isso nos amarre a Ti, que esse amor revelado nas Escrituras possa estar fazendo com que nós fiquemos cada dia mais constrangidos diante de tão grande amor e impulsionados a viver de modo digno do Senhor.
que nós sejamos apaixonados por Cristo cada vez mais, e assim como noivas, nós estejamos preparados para vivermos para a Tua glória aqui nesse mundo, para anunciarmos o Senhor, não só com palavras, mas através da nossa ética. Ajuda-nos a termos uma teologia que transforma, não somente conhecimento teórico, mas que tudo isso se reverta em prática, para que o Senhor se expresse através de nós. Ó Deus, nós queremos ser transformados pela Tua palavra, e é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.